entendo isso, eu sei que a bolsa está barata, óbvio, né? Porque eu analiso as empresas e tudo, mas a gente sabe que a bolsa brasileira ainda é muito ancorada em empresas de commodities, né? Então a gente vê lá, a JBS está com uma margem de 20 e poucos por cento nos Estados Unidos que não deve se manter, né? Uma Marfrig é a mesma coisa. A Petrobras, até no próprio plano estratégico dela, ela sabe que o petróleo não vai ficar $75. A própria Vale sabe que o minério de ferro não vai ficar $100 também, só para ficar em 4 aí, mas eu poderia citar a Cosan, que tem a Raiz, enfim, eu poderia citar outras. E isso acaba dando um viés um pouco cíclico para o Brasil, que acaba dando esses retornos maravilhosos que você citou, mas quando a pessoa compra no momento errado, acaba tendo uma queda muito forte. Então, assim, é claro que a gente não sabe o futuro, mas sabendo que essas commodities poderiam cair e cair forte, por exemplo, até que ponto isso não pode afetar a bolsa como um todo, né? O dividendo da Vale, ou a geração de caixa da Petrobras, ou coisas do gênero. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa possibilidade de uma queda forte das commodities, que é o que melhorou o fiscal, que é o que toda essa aula que o Luiz acabou dando agora. Luiz, quer falar ou posso falar? Muito bom. Falar em queda, todo mundo fala. Falar sim, em alta, ninguém fala. Por que as commodities vão cair? As commodities, a gente tem que uma balança para pesar. Não, eu posso até falar depois da pandemia. Tá, vai. Não, se as commodities foram cair, a bolsa vai despencar. Então, é uma coisa seríssima, é obrigado a sair de bolsa. Quem tem certeza da queda das commodities, saia da bolsa. Quem está na bolsa brasileira tem que ter certeza da alta do preço das commodities. Então, nós ficamos 24 horas ligados em todos os organismos mundiais, pegando pesquisa da Suíça, pegando pesquisa dos Estados Unidos em relação ao preço das commodities. Nós só fazemos isso antes de a gente chegar à conclusão que a nossa carteira ia ser 80% commodities. Nós só pensamos em analisar commodity está cara ou está barata em relação aos preços que ela já teve no mundo. E chegamos a essa conclusão. Nós acho que podemos estar totalmente errados, mas nós achamos isso, que as commodities estão nos seus preços mais baratos da história da história econômica, vamos dizer, dos anos 1900 para frente. Uau. O petróleo está, por mais que tenha subido de $20 para $80 e agora está 70 e pouco, nada impede que ela vá para 140, 150, 160. E nós não vemos petróleo abaixo de $60. Por isso, a Petrobras representa 15% da nossa carteira. A Vale do Rio Doce, nós não vemos o minério abaixo de $80, $90, sendo que a Vale está cotada para minério ao redor de 60 hoje. Se o minério estiver a $60 daqui a um ano, a Vale ainda ela está muito barata hoje. Quer dizer, nós estamos comprando para um minério de 60 é o piso absoluto do preço de hoje. Então, mas quem tem certeza que o minério vai cair e que o petróleo vai cair, deve estar vendido na Bolsa. A Bolsa você pode comprar ou pode vender. Então, vamos vender, porque eu tenho certeza que vai cair o preço. Aí, a ação não está. Por isso que a Bolsa é um jogo. Você analisa as expectativas e toma uma posição. Se errar, é um desastre. Lembra, na última queda, a Vale veio de 40 e tantos dólares para $2. Quer dizer, perda total.
Em 2012, 13, 14 ou 15, a Vale chegou a $2. Em 2011, estava $40. Então, os prejuízos são brutais se os commodities forem cair. Agora, então, a presunção não é que a Bolsa vai subir, é que os preços dos ativos das commodities, que o Brasil é o número 1 no mundo de produção, estão ridiculamente baixos. Se isso for uma verdade, temos que comprar Bolsa o máximo que puder. Eu concordo. Agora, se não for isso, estamos errados, a Bolsa vai cair e nós vamos perder. Então, são os dois pratos e você tem que pôr na balança. E se quando, por algum motivo, mudar alguma condição, vamos liquidar a posição imediatamente. Graças no momento, as ações de commodities, você liquida a sua carteira no mesmo dia sem mudar preço. Você pode vender $1 bilhão de Petrobras e Vale em 2, 3 dias, você não vai mudar o preço da ação. Então, pode acontecer, ou uma guerra, ou uma bomba atômica, ou um grande terremoto nos Estados Unidos ou no Japão. Isso pode criar um caos no mercado. Por isso, temos ações de altíssima liquidez para tentar, nesse caos, diminuir o prejuízo que é fatal, que vai ter de qualquer jeito. Mas, se a Bolsa subir, o lucro vai ser excepcional. Então, por isso que é obrigado a pôr na balança. E no momento que você se conscientizou que deve subir o preço ou que deve cair, as atitudes que você vai tomar são baseadas exatamente nisso. Uma coisa que é importante, ele assim, primeiro, né? Se commodity for desabar, a ação cai. Se for subir, a ação vai subir. Então, se você fixar o que vai acontecer, está dado o que acontece com a ação. Mas aí a gente começa a analisar probabilidades, né? Quando você olha a história do mundo, o consumo ele é razoavelmente endêmico, previsível, ele é mais tranquilo, porque as pessoas comendo, construindo casa, né, usando aço, construindo a infraestrutura, usando papel, caixa de papelão, e aí segue. Então, você tem aquele gráficozinho, né, que oscila um pouquinho, mas sempre crescente. Eventualmente, por alguma razão abrupta, o consumo ele some um pouco, depois ele volta, ele tem uma recuperação em V rapidinho, né? Covid foi isso, né? Sumiu um pouco, já voltou com tudo. Então o consumo não é muito problema para você estimar o quanto que vai ser a demanda, né, por commodities. Meio que está dado, é populacional, demográfico e tal. E quando você fica analisando as grandes variações de preço em commodities, porque qual que é o problema do minério? Quando ele saiu de $150 para 30, a queda do petróleo de $140 para 40. Né? O que causa isso? Por que o petróleo saiu de $140 para 40? Essa é a pergunta. Por quê? O mundo parou nesse momento de consumir petróleo? Não. Aumentou. O que faz as grandes variações no preço das commodities? Oferta. A oferta é o principal driver, é o principal fator movimentador dos preços da commodity. Movimentação grande. 10% para cá, para lá é volatilidade de futuros e tal. Aí o seguinte, oferta. Para a oferta de commodity vir com força, as empresas precisam fazer capex. Então a Petrobras precisa achar petróleo para caramba, precisa investir. Né? Se a gente olhar em petróleo, a Exxon, Chevron, Total, a Shell, a Petro, tem que colocar muitos bilhões e bilhões de dólares em prospecção para achar muito mais petróleo e essa oferta vir com força no mercado. Mesma coisa no minério. Então a Vale, a BHP, Rio Tinto. E quando você analisa as empresas de commodities de forma geral,
lista para mim quais são as empresas de commodity no mundo hoje relevantes que estão com projetos multibilionários em aumento de produção. Não tem. Não tem por duas razões. Primeiro, não querem. Que elas estão, faz 10 anos que passaram um apertado danado aí com o preço de commodity, e os executivos, os acionistas, eles querem dividendo, recompra e pagar dívida. Então não passa mega projetos, de aprovação de mega projetos nos conselhos das empresas. Segundo, se quisessem investir, como é que está a regulação hoje para você fazer uma nova barragem, uma nova perfuração de poço de petróleo, aterrar alguma coisa? O ESG, ou o Green Economy, não está deixando esses caras investir. Pelo contrário, você vai nos conselhos de empresas americanas, eles estão sendo obrigados a desinvestir. Então eu queria entender muito o que vai acontecer com o mundo que não para de aumentar a população e os caras não param de fazer casa, carro. O carro do Elon Musk, o Tesla, é aço, é cobre, é cobalto, usa. Quem que vai fornecer matéria-prima para um mundo que não parou por um segundo